Pessoal, estamos aqui para mais uma aula de prótese sobre implantes. Eu sou a professora Franciele Delgado, estou aqui para te ensinar prótese sobre implantes de uma forma simples, para que você consiga reter mais os pacientes na sua clínica, não perca esses pacientes aí para outros profissionais por não saber trabalhar com prótese sobre implantes. Com isso, você vai aumentar a rentabilidade do seu consultório e vai fidelizar, vai ter um tratamento a mais para propor para os seus pacientes para oferecer. E com isso, com certeza, vai haver uma melhora aí no seu consultório. Então, vamos falar de um assunto muito importante hoje, que é sobre passividade da prótese sobre implante. É um tema realmente muito importante, é um dos fundamentos, um dos princípios básicos, como eu gosto de chamar, da prótese sobre implantes. Então, vamos lá para a projeção dos slides. Então, esse daí é o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar de passividade, ver por que ela por que ela é importante. Eu também já tenho falado sobre esse princípio em algumas aulas, mas eu gosto de especificar, de entregar o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento sobre cada tema para vocês. Por isso, hoje nós vamos falar especificamente da passividade. Então, vamos lá. Passividade em prótese sobre implantes. Prótese com adaptação passiva significa que esta pode ser parafusada ou então cimentada sem que tensões sejam geradas sobre elas, ou seja, durante o aparafusamento ou durante a cimentação não pode haver nenhum tipo de resistência em relação à pressão que está sendo exercida durante a instalação. Então, uma estrutura sem passividade sobre o tecido ósseo pode até levar a uma perda da ósseo-integração ou iniciar uma perda óssea que às vezes você não sabe por que está acontecendo e pode ser realmente por uma falta de adaptação na prótese sobre implantes. Então, assim, a adaptação passiva, ela foi definida como um nível que não causaria qualquer complicação clínica ou também poderíamos dizer que ela passaria a nos proporcionar o mínimo de complicações clínicas possíveis, porque nós sabemos que não só da passividade depende as complicações, certo? Mas a passividade, ela é um princípio que tem que ser respeitado, que tem que ser seguido na instalação das suas próteses sobre implantes, certo? Sem ela, com certeza, vocês vão ter algum tipo de problema, tá? Então, diferença da passividade sobre dente sobre implante. Diferente da prótese convencional, a qual permite que os dentes se movimentem para neutralizar as alterações de assentamento, nós sabemos que os nossos dentes naturais possuem o ligamento periodontal e com isso, mesmo que seja instalada, por exemplo, uma prótese fixa cimentada de 3, 4 elementos, que não tinha passividade, os dentes vão fazer o quê? Eles vão se acomodar, eles vão se movimentar naquela nova situação, a parte óssea, o ligamento periodontal vai ceder e ela vai realmente se acomodar. Diferente dos implantes, que nós sabemos que os implantes funcionam basicamente como um elemento anquilosado, então ele não tem movimento, então ele não altera o vetor de forças como resposta. E aí sim vai cair uma tensão maior sobre eles, que vai acarretar em outros tipos de problemas, diferentes dos problemas que nós vamos ter muitas vezes na prótese sobre dente, certo? Então, sobre implante acaba sendo sempre mais complicado. Adaptação. A prótese sobre implantes, então, ela pode apresentar uma perfeita adaptação aos nossos implantes, sem que apresente um ajuste passivo, pela influência de vários outros fatores envolvidos. Mas uma estrutura desadaptada com certeza não possuirá passividade. O que isso tudo quer dizer? Adaptação e passividade são coisas diferentes. Eu posso ver uma peça, por exemplo, radiograficamente se apresentando como adaptada, ou seja, encaixada em cima dos meus intermediários ou em cima direto dos meus implantes, mas não necessariamente isso quer dizer que ela foi encaixada de forma passiva. Às vezes a adaptação está lá, porém, para ela chegar naquela adaptação, foi exercida uma força maior do que deveria ter sido inserida para que ela realmente adaptasse. E isso daí não é ideal para as próteses sobre implantes. Então, eu posso sim ter uma peça
adaptada e sem passividade. Agora, se a minha peça já não está passiva, dificilmente eu vou conseguir fazer ela adaptar. Só se for a força mesmo. E aí vocês vão sentir isso na mão de vocês, conforme vocês estiverem trabalhando com as próteses sobre implantes. Então, olha lá, aqui nós temos então algumas imagens. Então, a primeira dos 2 molares sobre implantes parafusados, mostrando a imagem radiográfica sem nenhum problema de adaptação. Eu só não consigo, pelo raio-x, realmente dizer se essa peça está passiva ou não. Vai ser realmente na hora de você parafusar, de você ter a sensação manual durante o aparafusamento, que você vai ter certeza se essa peça está ou não passiva. Eu coloquei a segunda imagem, essa imagem do meio, para que vocês vejam. Fala, poxa, mas nós estamos falando de passividade, estamos falando de prótese múltipla, ou eu consigo não ter passividade em uma prótese unitária? Você consegue não ter passividade ou não ter adaptação em uma prótese unitária também. Como que você vai perceber isso? Às vezes, se você estiver trabalhando muitas vezes com peças fundidas, vai acontecer o processo de fundição. Algumas vezes acontece o quê? Como se tivesse uma contração desse metal, desse copy. E aí você fez a sua moldagem tranquilamente, deu tudo certo, porém quando vem a peça, ela não encaixa de forma passiva, você tem que fazer uma força. E mesmo assim nos unitários, às vezes você faz força e ela ainda assim não encaixa, principalmente nas cimentadas. As parafusadas, se elas não encaixarem, aí você vai ter que identificar o que aconteceu durante a sua transferência para o seu laboratório para saber o porquê ela não está encaixando. Às vezes pode ser excesso de material, às vezes pode não ser, se você pediu essa peça pronta, às vezes é excesso de cerâmica ou ponto de contato, mas existe sim a falta de passividade também em unitários que deve ser considerada, certo? Você tem que ajustar toda a sua peça para ter certeza que ela está com algum problema laboratorial. Tudo bem? A terceira imagem que está ali é uma barra de uma prótese chamada overdentary. Então, uma barra para fazer o sistema de clique, né? Barra clipe, para fazer o encaixe dessa prótese. E ali nós temos o que? Ainda até coloquei uma flecha falando assim, ó, passividade. Então, quer dizer que a hora que nós parafusamos aqui essa peça aqui, ó. Nós parafusamos esse parafuso aqui, a peça fez o que? A barrinha, ela levantou aqui desse outro lado. Isso indica muita falta de passividade. Às vezes, se eu não tivesse parafusado aqui e só tivesse colocado a barrinha em cima dos meus mini pilares, dos meus intermediários, sem parafusar, ela não teria empenado. Então, ela poderia estar adaptada, porém, ela não está passiva. Quando nós fizemos o aparafusamento ali daquela região, o que aconteceu? Ela empenou do outro lado. Quando acontecer isso, você já sabe que a sua peça não está passiva. E aí eu te falo como corrigir. No caso de uma barra como essa, que é uma barra fundida, você pode fazer a transferência novamente para o seu laboratório fazer a soldagem. Ou então fazer o index, que eu já até expliquei numa aula de problemas que acontecem bastante em próteses do tipo protocolo, e lá eu ensinei a fazer o index, mas basicamente é o quê? Você colocar os transferentes em cima dos seus intermediários, então você tira essa barra, coloca os transferentes, faz a união novamente de forma bem criteriosa para não ter contração da resina na união, e você manda só os transfers com os análogos para o seu laboratório. Ele vai fazer um modelinho de gesso bem simples, sem gengiva, sem nada, apenas para servir de gabarito para a sua barra. E ele vai fazer a soldagem em cima desse gabarito para você provar de novo. Normalmente, quando é feito dessa forma, não tem problema, dá certinho a solda, tá? Não se preocupem, mas fiquem ligados, porque pode ter sido problema na sua transferência, pode ter sido problema no laboratório, mas isso nós vamos discutir aqui também ao longo da aula. Então, eu só queria realmente com essa imagem mostrar para vocês como que você vai identificar a falta de passividade. E isso acontece também nas peças cimentadas e acontece igual tá aí, 2 implantes, mas pode acontecer numa protocolo com 4, 6, 8 implantes. Então é importante que você consiga sentir e perceber. Não tenham preguiça, eu sempre recomendo que seja feito o raio-x periapical. No caso
dessa barra da overdentro, que está tudo supragengival, não tem por que eu submeter meu paciente a uma radiação. Nós estamos vendo clinicamente. Mas quando acontecer de ter tecido mole cobrindo a conexão da barra ou do seu COP em cima dos seus intermediários, é importante que você faça o raio-x periapical para ter certeza que essa peça está adaptada e está passiva, certo? Às vezes você colocou todos os parafusos, pareciam passivos, parecia tudo ok. Quando você vai fazer o raio-x, você percebe que essa barra não desceu, ou que esse coping de próteses múltiplas não desceu, ou às vezes até que o seu unitário não desceu, não adaptou. E aí você precisa ver o que você vai fazer, qual atitude você vai tomar para corrigir essa falha. A dica que eu dou é: não continuem se vocês perceberem que radiograficamente não está adaptada. Vocês vão ter problema e vocês vão precisar repetir o trabalho de vocês lá na frente. Então é melhor perder uma sessão e já corrigir o problema antes da finalização do que arriscar e depois você ter um problema muito maior com o seu paciente, porque aí ele vai apresentar um descontentamento com o seu tratamento e também ele vai ficar bravo. Então, nós queremos evitar esse tipo de situação, certo? A partir do momento que você percebe que você tem uma falta de adaptação ou de passividade e já vai corrigir, você vai falar francamente para o seu paciente: olha, aqui eu vou precisar fazer uma correção, porque essa peça não está boa, eu não vou finalizar sem essa parte extremamente importante, que é, normalmente eu sempre falo para o paciente assim, ó, é a fundição da sua casa. Então, se ali não tiver ok, não tiver ideal, nós não podemos dar sequência ao passo seguinte. Normalmente eles compreendem numa boa e aí você faz essa correção e aí você realmente continua com o processo, com as fases seguintes da confecção da sua prótese sobre implantes, certo? Aqui um raio-x da barra, mostrando para vocês, e uma coisa que eu gosto muito de salientar para os alunos não me importa do meio do meu implante se vai estar a imagem nítida para o ápice. Quando eu estou fazendo avaliação radiográfica de barra de protocolo, de próteses múltiplas, às vezes só parciais, enfim, o que acontece? Eu não preciso de nitidez do meio das espiras para baixo, eu preciso do meio do meu implante para cima, que é o que vocês estão vendo ali, ó. Houve um alongamento ali das espiras na região do ápice dos implantes, mas ali não tem a ver com a nossa prótese. O que nós precisamos que esteja nítido na hora do nosso raio-x periapical é realmente as espiras do meio para cima, que é ali onde eu vou conseguir verificar se a minha peça realmente adaptou ou não. Se a minha peça não tivesse adaptado, estaria com alguma imagem radiolúcida em formato de linha entre a minha barra e o meu intermediário, ou entre a minha barra e o meu implante, se eu estivesse trabalhando direto no meu implante, certo? Então ali nós vemos o quê? A nitidez das espiras dos implantes, que indica que o meu feixe de raio-x incidiu paralelamente às minhas conexões e dessa forma eu realmente consigo ter certeza que eu estou vendo a adaptação das minhas barras. Se por acaso você perceber que quando você fez o raio-x não houve essa nitidez das espiras do implante, cuidado. Pode ser que o metal esteja sobreposto e aí você pode ter uma imagem enganosa de que o seu metal está adaptado e às vezes a sua peça não está adaptada. Ele está com o metal da barra sobreposto ao intermediário ou sobreposto ao seu implante. Então, tente sempre deixar o feixe do seu raio-x o mais paralelo possível às espiras desses implantes. E aí sim você vai conseguir ter certeza que você está vendo a adaptação. Se você reparar nessa imagem, nós conseguimos ver o limite exato da barra, nós conseguimos ver o parafuso e nós conseguimos ver o desenho interno do nosso intermediário. Então, isso quer dizer que o feixe do nosso raio-x incidiu de forma correta, fazendo com que a gente consiga avaliar nitidamente a adaptação da nossa barra, nesse caso, ao intermediário. Então, essa aí é uma dica extremamente importante para vocês, tá? Causas da falta de passividade. Então, o que pode levar à falta de passividade?
nas nossas peças sobre implantes. Bom, então pode ter acontecido uma falha na sua transferência ou algum dos seus transferentes, se você estava moldando com a técnica da moldeira fechada ou aberta, pode ter se deslocado, às vezes não ficou bem posicionado, ele se mexeu durante o vazamento do modelo, enfim, várias coisas podem ter acontecido. Pode haver falha na fundição, vocês vão ver que os estudos que eu vou mostrar para vocês aí, pode haver falha na fundição, sim. Falha no escaneamento, para quem trabalha com a parte digital, pode acontecer, às vezes também pode acontecer, principalmente quando vocês estão colocando os escambares. Os escambares são o quê? São os transferentes digitais, né? Então, eles vão ser conectados também nos implantes ou nos seus intermediários e eles devem estar bem estáveis, eles não podem se movimentar para que não haja uma falha depois lá no seu escaneamento, tá? Não é que o scanner vai falhar, não é isso que eu estou dizendo. O que vai falhar é a hora que você vai colocar o transferente de escaneamento lá no seu paciente. E aí sim você pode ter uma falta de passividade mesmo trabalhando no digital. Tá? Então, isso é extremamente importante que vocês chequem. Algumas empresas enviam os escambares de plástico e às vezes você não consegue enxergar eles no raio-x. Algumas empresas já fazem os escambares em metal. Aí você consegue, inclusive, radiografar em casos de dúvida que não estejam supragengivais. Você consegue radiografar e ver o seu escambare bem adaptado. E aí você pode proceder ao escaneamento de forma bem tranquila. Lembra que para protocolo, os scanners, na verdade todos por enquanto, ainda tem uma certa limitação para escaneamento dos tecidos moles. Mas isso não vai fazer influenciar de forma direta a sua passividade, tá? Quando nós estamos falando de infraestrutura, tudo bem? Mas eles têm uma limitação de cópia de tecido mole que é interessante que vocês saibam. Falha na adaptação dos análogos nos modelos impressos. Então, para os laboratórios que muitas vezes imprimem o modelo, colocam o análogo lá no modelo impresso e aí esculpem uma barra ou esculpem um coping baseado ali nessa posição do modelo impresso, o que eu falo para vocês tomarem cuidado? Por experiência própria, eu já percebi que dependendo de quem, né, dependendo de quem vai imprimir esse modelo, do software e tudo mais, um modelo vem mais largo do que o outro, sendo que eles foram impressos para colocar o mesmo análogo. Então, os análogos, às vezes, eles ficam um pouquinho soltos dentro desse modelo. E é isso que você precisa tomar cuidado junto com o seu laboratório, para que se ele for fazer algum tipo de trabalho em cima desse modelo, para que ele tenha certeza que esses componentes estão estáveis. Se eles não estiverem estáveis, você também ainda pode ter algum tipo de problema, de falha na sua estrutura, tá? E pode acontecer de ter algum intermediário que está na boca do seu paciente estar com algum defeito de fábrica, ou ter sofrido alguma deformação durante a instalação, enfim. Ou você está trocando essa prótese e esse intermediário do seu paciente já estava com problema e você não percebeu. Já aconteceu, inclusive, comigo, de uma vez eu estar com problema numa barra, estar tudo certo, eu já tinha pedido solda, já tinha feito de tudo que vocês imaginarem. E aí eu tive, né, a ideia de testar mini pilar por mini pilar, só com parafusinho protético. Eu peguei um parafusinho protético e fui lá em um mini pilar, testei. Desci até o fim, fui lá no outro, testei. Quando eu cheguei no mini pilar do implante que estava mais ou menos ali na região do 34, eu percebi que era o mini pilar que dava problema. Então eu parafusava todos, chegava nele e sempre dava problema, a barra não encaixava, às vezes encaixava aqui, quando parafusava aqui, ela parecia sem passividade. E mesmo moldando várias vezes e conversando com o laboratório e tudo mais. E aí eu percebi realmente que havia um mini pilar novo, novinho era o mini pilar, era caso do que a gente estava fazendo do zero. Ele veio com probleminha de fábrica e eu precisei substituir. No momento que eu substituí, não tive mais problema. A barra estava perfeita e o trabalho correu tranquilamente. Então, essa é uma outra dica que eu dou. Colocou os intermediários, testa um por um. Às vezes pode acontecer. É comum de acontecer isso. E eu estava trabalhando com marca boa, marca
que tem estudos, marca conhecida. Agora, para quem trabalha às vezes só com compatíveis, trabalha com linhas mais simples aí de componentes, fica esperto. Alguns componentes podem vir com algum defeitinho de fábrica e aí influenciar aí no resultado da sua prótese. E aí o que acontece? Você fica penando para tentar resolver, pensando que você errou no molde ou que o seu laboratório está falhando ou na fundição ou na solda, quando na verdade pode ter algum probleminha interno mesmo, tá? Então fiquem ligadinhos aí. Peças fundidas. Bom, peças fundidas eu recomendo que você prove, tá? Tem muitos laboratórios bons que, mesmo fazendo fundido, você pode fazer o seu trabalho direto. Dependendo do laboratório, ou se dependendo da sua experiência, se você está começando, eu sugiro que você prove, até mesmo para você começar a enxergar de forma nítida quais problemas você pode ter, tá? Então eu provaria tanto a estrutura, uma barra de protocolo, quanto eu provaria um copy de uma peça múltipla, se vocês estiverem trabalhando aí com peças fundidas, para que vocês não sejam pegos de surpresa lá na frente, na aplicação da cerâmica, quando vocês forem instalar a cerâmica, aí você percebeu que você estava com problema na barra, ou que você estava com problema no seu copy, e aí você perde a aplicação ou daquela cerâmica, ou daquela resina, se for uma protocolo, e aí você vai ter um problema ainda maior. Então, na dúvida, para quem está começando, eu sugiro que você prove. Conforme você for se alinhando, pegando confiança no seu laboratório, dependendo de como vocês estão fazendo a estrutura, aí sim você pode pedir para sua peça vir pronta. Que na verdade é nesse nível aí que eu gostaria que vocês chegassem, tá? Quem trabalha com digital é muito mais difícil de você ter algum problema, porque nós realmente diminuímos etapas, nós diminuímos etapas que podem haver falhas. E essa é uma das vantagens de trabalhar com digital. E aí você tem mais segurança de não provar nenhuma peça, de ela realmente já vir pronta para você, certo? Então, essas são aí as minhas dicas. Vamos lá. Prova do parafuso único. Como que você percebe uma falta de passividade de peças maiores, tá? Mesmo que você esteja com dificuldade numa zircônia, que você esteja com dificuldade no metal fresado, se você tiver com dificuldade, eu sugiro que você faça a prova do parafuso único em peças de 3, 4 elementos ou em peças de arco total. O que consiste essa prova? Essa prova é justamente para você enxergar onde está a falta de passividade. Você vai pegar apenas um parafuso e você vai de furo em furo com o mesmo parafuso, parafusando, ver se a sua prótese ou a sua estrutura está empenando, se ela está levantando de algum lado. Se isso estiver acontecendo, é porque a sua peça não está passiva. E aí você realmente vai precisar soldar, no caso de peças fundidas, ou no caso da zircônia, infelizmente você vai perder essa peça. Então toma bastante cuidado na transferência, no seu escaneamento, para que não aconteça nenhuma possibilidade de ter uma falha se você estiver trabalhando com uma estrutura de zircônia, certo? Então, essa é a prova do parafuso único. Ela é extremamente fácil de fazer e você consegue identificar certinho a região que está essa falta de passividade aí. Sinais clínicos. Bom, sinais clínicos de que você está com uma peça sem passividade ou com algum tipo de problema, tá? Vamos lá. O afrouxamento dos parafusos que compõem uma prótese sobre implante, então, é uma complicação que traz transtornos, tanto para o profissional quanto para o paciente. E essa é uma verdade, o paciente se cansa de ficar indo lá apertar parafuso. E está errado. Esses parafusos eles não podem ficar se soltando com pouco tempo de instalação. Soltar daí 5 anos, 6 anos, se o paciente sumiu, não fez nenhum controle, a gente até pode aceitar. Agora, instalei, daqui 1 mês essa prótese está solta, daqui 5 dias essa prótese está solta, tem coisa errada. Alguma coisa não está funcionando bem, tá? Então, a principal complicação biomecânica, sem dúvida, refere-se ao afrouxamento e ou fratura. Às vezes só está afrouxando, você tem a oportunidade de corrigir. Às vezes ele já está fraturando. E aí você pode ter complicações maiores. Se você estiver trabalhando direto no seu implante, você pode vir até a perder esse implante, a ter que refazer. Se você estiver trabalhando com intermediário, você ainda tem a chance de remover apenas o parafuso protético ou então trocar o seu intermediário inteiro e não perder todo o trabalho, certo? Então,
fratura dos parafusos que compõem esse sistema das próteses sobre implantes. Nós não queremos que isso aconteça, por isso estamos aqui conversando sobre esse princípio fundamental que é a passividade. Um caso em que houve fratura do implante, eu acredito, provavelmente, que também não era um implante assim, de alta qualidade, mas que começou, antes de fraturar esse implante, fraturou o quê? Olha lá, a primeira flechinha lá na ponta do intermediário. Tinha um parafuso fraturado da prótese no intermediário, que já não tinham conseguido remover, até que fraturou o implante. E olha lá a posição que está esse implante. Está na posição que já foi necessário utilizar um componente angulado para corrigir a saída desse parafuso. Ou seja, imagina a força como que estava sendo distribuída a biomecânica num caso desse e que muito provavelmente começou a fraturar por falta de adaptação ou passividade dessa peça. Então, isso é uma coisa que pode acontecer a longo prazo, sim. Então, tanto a posição dos nossos implantes tem que ser favoráveis, também a biomecânica, mas também a passividade e adaptação das nossas peças. E realmente, gente, por experiência própria, clínica, um dos primeiros sinais é começar a afrouxar com uma frequência maior os parafusos protéticos. Então, se você começar a perceber, já acende a luz de alerta e vai investigar, tá? Tira parafuso por parafuso, vê se você está conseguindo parafusar de forma passiva, se não passou nada batido, que é melhor corrigir do que acontecer, igual chegou ao ponto esse intermediário que eu estou mostrando aí para vocês, de fraturar o parafuso lá dentro sem conseguir remover e fraturar o corpo do implante, tá? Então, o levantamento em relação às complicações, tá? Ocorridas, isso aqui foi um estudo clínico que fizeram essa pesquisa em 16 clínicas num período de 2 meses em 561 pacientes. Em 600 próteses, tá? Registrou que 10% estavam relacionados a problemas com as infraestruturas. Quais eram os problemas clínicos? Mobilidade e afrouxamento dos parafusos do intermediário, seja ele de titânio ou de ouro, fratura de parafusos do intermediário e defeitos nas infraestruturas. Então, não tem como. Você começou a ter problema nos seus parafusos, provavelmente a sua infraestrutura ela não está adequada, ou ela não está adaptada, ou ela não vai estar passiva, certo? Então, para vocês verem que os estudos mostram realmente que isso acontece como sinais clínicos aí de problemas quando você tem problema na sua infraestrutura, certo? Então vamos lá. Em um estudo realizado, demonstrou-se que 50% das imperfeições podem ser atribuídas aos procedimentos de moldagem. E a outra metade, ou seja, os outros 50%, podem vir de problemas na fabricação, ou seja, na parte laboratorial. Portanto, a magnitude das tensões desenvolvidas depende somente da fidelidade alcançada nos processos de fabricação, passando, olha lá, os passos, pela técnica da moldagem, fidelidade do modelo mestre, ou seja, do modelo de gesso, tolerância, e eu falo até assim, não só tolerância, mas qualidade dos componentes protéticos, tolerância, qualidade da fundição e estratégias do técnico de prótese dentária, certo? Então, quanto mais experiência esse técnico tiver em relação a esse tipo de prótese, mais fácil é de trabalhar e, obviamente, também ter menos problemas, certo? O assentamento passivo, então, das infraestruturas para restaurações e plantas suportadas é afetado por cada etapa do processo. Ou seja, a partir do momento que você começou a moldar ou a escanear, transferir a posição desses implantes para o seu laboratório, você já pode estar tendo algum tipo de problema. Então, pode ser que ele comece ali e pode ser que ele se desenvolva lá no laboratório também, certo? Passos. Bom, moldagem de arrasto com união dos transferentes ou com barras de acrílico, que é a moldagem
analógica, moldagem convencional, certo? Moldagem pela técnica da moldeira aberta, que é a mais indicada para casos maiores, casos múltiplos, certo? Seja parciais ou totais. É muito difícil que possa ocorrer sem apresentar erros no posicionamento. Por essa razão, a fidelidade da transferência dos implantes para o modelo de trabalho pode alterar-se. Aqui eu falo para vocês que quanto mais vocês executarem a técnica, nem todo mundo consegue ainda trabalhar de forma totalmente digital. Então, quando você precisar realizar a técnica da moldeira aberta, ela pode ser sim muito fiel, mas também pode haver erros. E se houverem erros durante essa transferência, infelizmente você vai ter problemas lá na sua infraestrutura. Então, o que eu falo para vocês? Sejam criteriosos, sigam o protocolo de trabalho. Eu já passei, tem aula aqui no canal também falando da técnica da moldeira aberta, técnica da moldeira fechada, como que é uma, como que é outra, e tem aula falando de todos os possíveis problemas que vocês podem ter durante a execução da técnica de moldeira aberta e também durante a técnica de moldeira fechada. Então, se você seguir o protocolo de trabalho de forma fiel, dificilmente você vai ter problemas, mesmo trabalhando de forma analógica. Então, você precisa saber a limitação de cada técnica, por isso eu prefiro, e nos meus casos, trabalhar com a técnica da moldeira aberta do que com a fechada, principalmente em casos totais ou múltiplos parciais, porque a chance de eu ter problemas é maior na técnica da moldeira fechada. Então, por isso, a minha preferência é a técnica da moldeira aberta. Mas até para realizar essa técnica da moldeira aberta, eu preciso seguir um protocolo de trabalho. Senão, realmente, eu vou ter feito todo um trabalho no consultório que eu vou perder lá na frente, certo? Então, pode haver erros? Pode, até porque nós temos que seguir vários passos. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Quanto mais passos, maior a chance de ter alguma falha. Então, quando nós conseguimos eliminar ou seguir protocolos fiéis de trabalho, nós vamos minimizar as chances de erro, certo? O envasamento do gesso, mais alguns passos, certo? Ao redor dos componentes ou dos análogos lá que vão ser vazados, deve ser realizado também com bastante atenção e seguir corretamente os passos de proporcionamento e manipulação indicados pelo fabricante. Isso aqui é o que eu falo que pode começar a ter problema lá no laboratório. Se você trabalha com laboratórios que não têm qualidade comprovada, você pode sim ter algum problema. Laboratório, gente, é uma coisa assim que você precisa ir lá, conhecer o laboratório quando você for começar a trabalhar, se você ainda não tem um que você está acostumado a trabalhar, veja qual é a logística dele, como são as fases de processamento, porque você vai enxergar a qualidade, se eles seguem protocolos de trabalho ou não. Então, desde o vazamento do gesso, tem que ser feito de forma correta, tem que seguir o que é recomendado pelo fabricante. Senão, eles vão alterar o modelo de gesso que seria a cópia fiel do que você transferiu para eles, do que você moldou, certo? Então, olha lá, ó, se o implantodontista fizer a transferência correta, mas ao colocar uma quantidade de água acima, por exemplo, do recomendado na mistura com o pó do gesso, terá uma expansão grande e o modelo de trabalho um tamanho fora de conformidade com o original. Então, até isso tem que ser feito de forma criteriosa, que parece uma coisa simples. Vai vazar o gesso, é simples. Mas se o laboratório não tiver critério, pode sim alterar e vai alterar a sua peça final, com certeza. E aí é onde começa a briga de laboratório com dentista. Foi o erro do dentista na moldagem, foi o erro do laboratório, enfim. Onde que o laboratório errou? Pode ter errado já lá no vazamento do modelo, tá? A fundição da prótese, evidentemente, terá variabilidade em sua configuração e o assentamento será prejudicado. Uma dica que eu dou: sempre chequem quando vir um modelo vazado para vocês, quem ainda está trabalhando na técnica convencional, chequem, já aconteceu comigo também, checa cada análogo dentro do modelo, vai lá com a sua pinça, balança, vê se eles estão soltos. Já aconteceu de eu também ter problema em alguma barra, e aí, a hora que eu checo, eu falo assim, gente, mas chega uma hora, isso também vai acontecer com vocês, eu espero que vocês cheguem lá, com certeza, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, que você tem tanta experiência que você sabe
quando você pode ter cometido algum erro que vai refletir lá na frente, você está esperando, ou quando não. Então, assim, as minhas moldagens de transferência de forma analógica são muito criteriosas. Eu respeito muito a contração das resinas e é muito difícil realmente eu ter algum problema com barra. Normalmente, quando eu tenho algum problema com barra, eu posso falar tranquilamente que foi no laboratório. Justamente porque eu sigo um protocolo de trabalho hoje. Então, a hora que você sabe, assim, poxa, mas eu fiz tudo certinho e ainda tô com um problema, onde que isso pode ter acontecido? E aí é a hora de você realmente investigar se você seguiu realmente o protocolo, como que está sendo o protocolo lá do seu laboratório. E realmente eu tive um caso que eu precisei soldar algumas vezes e eu peguei, falei assim, não tem coisa errada. Eu fiz tudo certo, tem algo que não tá batendo aqui. Eu fui lá no modelo, fui lá checar todos os análogos. O que tinha acontecido? Tinha 3 análogos balançando dentro do modelo de gesso, ou seja, o vazamento não foi feito de forma correta. E aí a minha barra estava com problemas. Aí que eu tive que fazer? Vai eu fazer o index para fazer o modelinho de gabarito, para pedir a solda em cima do meu gabarito. Então, sempre verifiquem modelo antes. Depois que eu passei aí durante a minha fase da minha curva de aprendizado, que ela nunca acaba, né? Na verdade, mas você passa por algumas experiências que te levam a ter protocolos de trabalho lá na frente. Um deles é checar sempre o modelo de gesso que vem do laboratório. Então, independente do que eu estou fazendo, eu vou lá e checo. O meu análogo dentro do meu modelo está ok? Está firme? Então, ok. Então, talvez eu realmente tenha errado, tenha feito alguma coisa, né, de uma forma que não deveria, tá? Ou passou batido e a gente não prestou atenção. Bom, então a possibilidade de acontecer uma distorção no meio da remoção também do padrão de cera, isso lá no laboratório, expansão de presa higroscópica do revestimento, que é um outro material que é utilizado para fazer a fundição, são fatos de real importância na gestão da qualidade final do assentamento das nossas peças fundidas. E esses erros durante o processo de execução da técnica laboratorial sempre vai comprometer a performance da nossa prótese lá na frente, tá? Em um outro cenário, as distorções no padrão de cera, vocês sabem por que eu estou falando de padrão de cera? Porque as barras, os copes, as coroas sobre implantes, elas passam na técnica convencional pelo enceramento. E o padrão de cera pode também apresentar uma distorção, tá? Então é por isso que nós estamos aqui falando do padrão de cera. Eles podem interferir na nossa fundição quando elas estão feitas em monobloco, ou seja, em peças únicas, e nas medidas da peça também após a fundição. Todas as medidas após a soldagem, ou seja, peças que precisaram receber pontos de solda, são geralmente maiores que as originais, produzindo medidas positivas. Então, assim, sempre alguma alteraçãozinha vai ter. E a gente, infelizmente, acaba aceitando algum tipo de pequena distorção. Essas que não são sentidas, que não são visíveis, enfim, elas estão lá de forma microscópica. Então, infelizmente, 100% de passividade é difícil de atingir, principalmente quando nós estamos trabalhando com peças fundidas, injetadas, né? Agora, quando nós passamos a trabalhar com peças fresadas, aí realmente a qualidade de passividade dessas peças acaba sendo realmente superior. Bom, o corte em segmentos da estrutura fundida, ou seja, tem uma peça inteira e aí eu vou seccionar, e a reunião dessas peças, né? Pela técnica da soldagem, foram desenvolvidos realmente para buscar contornar esses problemas de desajuste das próteses múltiplas, quando elas são fundidas em monobloco, tornando-se um procedimento bastante difundido, mesmo após o advento das próteses retidas pelos implantes. Isso já acontecia na época de próteses fixas múltiplas sobre dentes. É isso que esse estudo está querendo dizer aí. Tá? Então, o desajuste ele é diminuído significativamente. E é o que eu falo sempre para os meus alunos. Às vezes os meus alunos falam assim, Fran, eu fiz uma prótese lá no meu consultório, nossa, deu 3 pontos de solda a minha barra, ou meu coping deu 2 pontos de solda, ai meu Deus do céu, meu laboratório é ruim. Não é ruim, fica tranquilo.
A soldagem em peças fundidas, infelizmente, elas são parte do processo. Tá tudo bem se acontecer, é normal, tá? Pensa comigo que quando vai fazer, por exemplo, uma barra inteira de protocolo, olha o tanto de metal que passa pelo processo de liquefação, né? Ele tem que ser derretido e depois ele passa pelo processo de solidificação e ele sofre uma contração. É muito material, é uma temperatura muito alta que ele chega. Então não tem como, por isso é muito difícil barra fundida em monobloco ser perfeita. A maior parte das barras elas já vêm soldadas pelo laboratório até. Isso, por isso que eu falo que a gente tem que considerar que faz parte do processo. O que não pode é, por exemplo, essa barra vir já soldada do laboratório, porque ele já fez a fundição, fez a conferência no seu modelo. Depois que você vai provar na boca do seu paciente, você tem que dar mais 5 pontos de solda. Isso não é legal, entende? Ponto de solda em cima de ponto de solda. Mas ter uma barra com alguns pontos de solda para atingir a passividade e adaptação, infelizmente faz parte do processo, tá? Não fiquem achando que vocês são ruins ou que o laboratório de vocês é ruim. Peças grandes, fundidas, pode sim ter necessidade de ter alguns pontos de solda e tá tudo bem, faz parte, desde que ela esteja passiva e adaptada, certo? Então vamos lá. A barra metálica fundida mostrou em uma pesquisa uma desadaptação vertical média de 108,6 micrômetros, aproximadamente 10 vezes maior do que uma barra fresada, que se mostrou em 9,6 micrômetros. Então, nós começamos a perceber que existe uma supremacia, uma evolução realmente do digital para o analógico, com certeza. Quando nós fazemos o escaneamento, essa peça, não necessariamente você vai precisar do modelo impresso. O seu laboratório, através do escaneamento, ele pode te mandar só a barra da sua protocolo, ele pode te mandar só o copy para você provar. E realmente a qualidade, pela diminuição dos passos que precisam acontecer até adquirir essa barra ou esse copy, são menores quando nós trabalhamos no digital. Mas até para o digital existe uma curva de aprendizado, certo? Uma curva de aprendizado que você, junto com o seu laboratório, vão construir até vocês chegarem num padrão, num protocolo de trabalho, para que vocês não tenham realmente nenhum erro ou o mínimo de erro possível. Então, para vocês terem uma ideia, 10 vezes uma adaptação melhor de uma técnica para outra é realmente extremamente convincente. Então, você consegue sentir, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem está assistindo, de realmente parafusar uma peça grande, vamos falar em uma protocolo, que vai bastante metal, né? Uma protocolo fresada e uma protocolo fundida. Fundida mesmo em condições de uma boa passividade. É diferente. Você sente, nossa, praticamente nada de resistência na barra fresada do que você sente na barra fundida. Então, além da parte visível da adaptação da sua barra em cima do seu intermediário ou no seu implante, ser visivelmente menor do que uma estrutura fundida. Então, vale muito a pena realmente investir, começar a tentar trabalhar com algumas peças no digital, até mesmo para vocês sentirem a diferença, tá? Lembra sempre que a prótese sobre implantes, ela é uma peça encaixada na outra. Quanto maior o meu desajuste, quanto maior minha fenda que eu tenho ali, mesmo que aceitável, vai haver um acúmulo de biofilme, vai haver um acúmulo de alimento que vocês vão perceber durante as fases de manutenções dessas próteses que está acumulando. Então, se eu consigo, numa peça fresada, também diminuir isso, imagina que eu vou diminuir o acúmulo daquele biofilme naquele local e eu vou promover uma saúde
implantar para esse meu paciente muito maior a longo prazo. As peças que são fundidas, se ficar algum metal exposto que não esteja polido, por exemplo, vai acumular alimento ali, biofilme, e isso vai ser ruim a longo prazo para os nossos implantes, para as nossas próteses, sobre os nossos implantes também. Então, não esqueçam, respeitem, busquem este princípio da passividade, da adaptação das peças de vocês, que dificilmente vocês vão ter problemas em relação a afrouxamento e fratura de parafusos protéticos. Claro, isso depende do tamanho da sua prótese, isso depende da oclusão do seu paciente, do seu ajuste oclusal, dos ajustes dos pontos de contato interproximais. É por isso que eu falei, nem todos os problemas de soltura, afrouxamento, fratura de parafusos vão ser apenas pela falta de passividade. Mas a falta de passividade ou de adaptação, ela é uma das causas mais comuns de você começar a ter este tipo de problema, certo? Então, façam de forma criteriosa, façam os ajustes corretos, não deixe de rever esses pacientes semestralmente ou anualmente, dependendo do caso, para que vocês tenham trabalhos duradouros e de excelência aí para os seus pacientes. Então, é isso que eu gostaria aí de passar para vocês hoje em relação à nossa prótese sobre implante, em relação à passividade. Então, mais uma vez, eu venho aí agradecer a cada um de vocês que assistiu essa aula. Espero ter conseguido passar esse conhecimento para que vocês entendam a importância desse princípio da prótese sobre implante, que anda junto com a adaptação. Então, sempre lembrar da adaptação e da passividade, que vocês vão ter muito menos problemas, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada a cada um que assistiu a nossa aula. Não esqueçam de se inscrever, de ativar aqui o sininho do canal. Sempre nós estamos colocando assuntos novos, aulas novas para vocês aí, para vocês conseguirem estudar no tempo de vocês, tá bom? Precisando tirar alguma dúvida, manda mensagem para mim lá no meu Instagram, que eu respondo para vocês assim que eu puder, certo? Espero vocês, então, até a nossa próxima aula. Um grande beijo, até lá!